Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso de História da Filosofia Moderna 1 e vamos continuar a leitura do ensaio sobre o entendimento do Locke. Em nosso último encontro, nós nos ocupamos em discutir a carta ao leitor e a introdução da obra, onde Locke apresenta-nos de uma maneira bem clara e sistemática quais são os objetivos de escrever essa obra. E vimos que, entre outras coisas, o grande objetivo é falar sobre as capacidades de conhecer da mente humana, do entendimento humano, essa faculdade superior ou conjunto de faculdades superiores que permitem com que nós conheçamos o mundo. Então, Locke quer apontar os limites do conhecimento humano, como as nossas faculdades permitem o conhecimento, permitem com que nós alcancemos a verdade. E hoje nós iniciamos o estudo da obra propriamente dita com a leitura do capítulo, de um capítulo do livro 1, do primeiro livro da obra, que é dedicado à parte destrutiva da filosofia do Locke, que é a crítica das teorias inatistas do conhecimento, teorias como, por exemplo, a de Descartes, de acordo com a qual existiriam ideias que nasceriam conosco, ideias congênitas. Então, o objetivo do Locke é entrar em conflito com teorias desse tipo, para então, na sequência, após mostrar que o conhecimento humano não começa por ideias inatas, mostrar por onde então esse conhecimento começa, que é pela experiência sensível, as ideias que adquirimos por meio dos nossos sentidos ou por reflexão. Então, na exposição de hoje, Locke contra o inatismo. Então, o que são princípios inatos, ou as ideias inatas do Locke, que podem ser tanto especulativos, ou seja, referentes ao conhecimento, quanto princípios práticos, referentes à ação, são princípios morais. Então, de acordo com teóricos inatistas do conhecimento, existiriam princípios relativos ao conhecimento e princípios relativos à ação, princípios morais, que seriam congênitos. Então, Locke se refere a esses princípios inatos de várias formas distintas ao longo da exposição do livro 1. Ele os chama de princípios evidentes, princípios indiscutíveis, princípios indubitáveis, princípios originários, também diz que são noções comuns, noções primitivas, impressões inatas, primeiros princípios. Então, Locke se refere a isso, esses conteúdos inatos, supostos conteúdos inatos ou congênitos, de todas essas formas. E o primeiro livro do ensaio do entendimento humano possui 3 capítulos. No capítulo 1, o Locke contesta a existência de princípios inatos especulativos. No capítulo 2, ele contesta a existência de princípios práticos inatos. Aí no terceiro capítulo ele faz observações gerais sobre os 3 tipos de princípios. Mas um exemplo, o que seria um princípio especulativo inato? Então, alguns exemplos que, de acordo com Locke, filósofos do período têm assumido como princípios inatos. O que é. E é impossível que a mesma coisa seja e não seja. Então, aqui são... E o todo é maior que a parte. Aqui são 3 exemplos de princípios que supostamente seriam inatos na mente humana. Nós teríamos nascido com esses princípios em nossas mentes e eles não seriam adquiridos pela experiência. Então, o que é princípio da identidade, é impossível que a mesma coisa seja e não seja, princípio da contradição, e, enfim... O Locke vai entrar em conflito, vai discordar da existência de tais princípios, não que eles existam, mas que eles sejam inatos. E exemplos de princípios práticos inatos que Locke discutirá apenas no segundo capítulo e sobre os quais nós não vamos falar detidamente em nosso estudo. Não faças aos outros senão o que gostarias que te fizessem a ti. Pai, amai e defendei os vossos filhos. Então, esses são exemplos de princípios práticos, reguladores da ação humana, princípios morais, que, de acordo com alguns teóricos do período, filósofos do período, teriam nascido conosco. Então, o que é um princípio inato? E logo no início do capítulo 1,
O Locke vai nos explicar o que é isso. É a opinião corrente entre alguns homens de que há no entendimento, como que impressos, certos princípios inatos, noções primitivas ou comuns, que a alma teria recebido ao ser criada e trazido com ela para este mundo. Então, lá no capítulo 2, ele vai apresentar uma definição de um princípio prático, ou seja, um princípio moral. Todavia, quando se diz que uma norma é inata, que quer significar-se com isso? Ou, a primeira possibilidade, que é um princípio que em todas as circunstâncias promove e dirige as ações de todos os homens. Ou, a segunda possibilidade, que é uma verdade que todos os homens têm impressa no espírito e que, portanto, conhecem e aceitam. Então, essas são algumas definições de princípios inatos. Do que é um princípio inato para o Locke. E é contra esse tipo de suposição filosófica que o Locke quer argumentar. Então, não existem, é claro, se o Locke é um empirista, se o Locke é um daqueles autores que acredita que o conhecimento humano começa pela experiência, é claro que ele não vai aceitar a existência de tais princípios, como ele não aceita, por exemplo, que a ideia de Deus, como em Descartes, é uma ideia inata. Essa é uma ideia que nós adquirimos pela razão, ou pela razão e pela experiência. Então não existe uma ideia inata de Deus. E a estratégia do Locke contra o inatismo é apresentada nos seguintes termos. Para convencer os leitores sem preconceitos da falsidade dessa suposição, bastará mostrar que os homens podem chegar a todos os seus conhecimentos pelo simples uso das faculdades naturais e sem o auxílio de qualquer impressão inata, e ainda que podem atingir conhecimentos certos sem o recurso a tais noções ou princípios originários. Então Locke vai mostrar ao longo do ensaio sobre o entendimento humano que as nossas faculdades naturais, que os nossos sentidos, a nossa sensação, a nossa reflexão, a nossa memória, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de percepção, todas essas faculdades são aptas a nos conduzir ao conhecimento e de que não precisamos em nenhum momento apelar a esses supostos princípios inatos. Que tudo que nós temos em nosso entendimento, todas as ideias da mente, podem ser explicadas a partir da experiência. E aquelas que não podem, como nós já sabemos a partir da leitura da introdução, do ensaio, aquelas que não podem ser explicadas pela experiência não têm sentido algum, porque como elas não têm apoio na experiência, elas são ideias confusas, ideias não determinadas e que portanto, apenas confundem a nossa mente. Mas eu deverei expor claramente as razões que me levaram a duvidar da veracidade daquela opinião, para que não me censurem por ter abandonado o caminho comumente seguido e ter ido atrás de pontos de vista pessoais, quando meu objetivo era atingir a verdade. Então, aqui tem, para além de mostrar que não precisamos de modo algum de ideias inatas para explicar o nosso conhecimento, o Locke vai também vai apresentar argumentos, tendo em vista mostrar que não existem princípios desse tipo, princípios congênitos. Entre a terceira sessão e a quinta sessão do capítulo 1 do livro 1 do ensaio, o Locke discutirá o argumento do acordo universal. O que seria esse argumento? Então, de acordo com os teóricos do inatismo, os filósofos que defendem a existência de princípios congênitos, os conteúdos inatos são compartilhados universalmente. E o fato de que isso seria um sinal, como todos os seres humanos estariam de acordo em relação a esses princípios, isso, para esses inatistas, seria um sinal de que esses princípios são inatos, teriam nascido conosco. Para o Locke, e esse é o ponto de vista do Locke, as faculdades naturais são inatas. Então, as ferramentas, os motores, os poderes, as operações que trabalham com esses princípios e noções, essas sim são inatas na alma. Contudo, os seus conteúdos, os princípios, noções, impressões ou as ideias, isso de modo algum pode ser inato. Isso é aprendido pela experiência. O Locke diz:
A existência de certos princípios, quer especulativos, quer práticos, pois de ambos se fala, universalmente aceites por toda a humanidade, é algo que geralmente se considera o abrigo de contestação. Por tal motivo, se conclui também que esses princípios foram por força impressos na alma dos homens no momento da sua criação, e com ela vieram ao mundo da mesma forma que as faculdades que nela se encontram. Então, tal como essas faculdades, que mais adiante, no livro 2, mais especificamente, o Locke vai apontar quais são, e vocês encontram aí essa observação de quais são essas faculdades: percepção, retenção, distinção, discernimento, comparação, composição e abstração, mas falaremos disso mais tarde. Mas tal como essas faculdades são inatas, nascem com a alma ou com o espírito, esses princípios o seriam também, e o sinal disso é que todos estamos de acordo com esses princípios. O contra-argumento do Locke é: ainda que existam princípios admitidos universalmente, isso não prova que eles sejam inatos. Mesmo que exista um princípio, seja ele especulativo, seja prático, moral, que seja compartilhado por todos os seres humanos, ainda assim nós não podemos dizer que eles nasceram conosco, que eles são inatos. De fato, nem as crianças, nem os idiotas têm delas o menor conhecimento. E tanto bastará para destruir o consenso universal exigido pelas verdades inatas. Então, um sinal aqui, como vocês podem ver, o que acontece é que a experiência, a observação não nos permite falar que existam esses princípios universais entre os seres humanos, porque existe uma classe de seres humanos que não os conhece, que são as crianças e os idiotas, que não é uma palavra muito adequada para se referir a pessoas que acredito que seja mais correto dizer deficientes mentais ou algo do tipo. Então, há duas classes de seres humanos que não reconhecem a verdade desses princípios e que, portanto, não pode dizer que tem esses princípios em suas mentes, de modo que não podemos admitir que esses princípios são inatos. Aí o Locke aponta uma contradição. Os princípios devem existir na mente sem serem conhecidos, isto é, sem deles se ter consciência, pois crianças e deficientes mentais não os conhecem. Isso é possível? Então, para que um inatista possa defender a existência de princípios inatos, ele deve dizer, a partir do argumento do acordo universal, ele deve reconhecer que as crianças e os deficientes não os têm em mente, ou na verdade não os conhecem, apesar de eles estarem em suas mentes. Ou seja, se a crianças e deficientes mentais ainda não apresentaram, não reconhecem esses princípios como verdadeiros, não parecem conhecê-los, eles devem admitir que um inatista deve admitir que esses princípios estão lá na mente deles, mas que eles ainda não o conhecem. Só dessa maneira um inatista poderia se valer do argumento do acordo universal. E aqui o Locke se apoia fundamentalmente sobre o testemunho da consciência, que é essa faculdade que o Locke não faz referência muito clara a ela nessa passagem, mas é essa faculdade que nos permite saber dos estados e atividades mentais. É isso que permite saber o que se passa no interior da mente. Então, afigura-se-me quase uma contradição dizer que há verdades impressas na alma que podem não ser conhecidas, ou seja, que a gente pode não ter consciência delas, que seria o caso das crianças e dos deficientes mentais. Imprimir, neste caso, se significa alguma coisa, significa precisamente tornar conhecido, pois a impressão no espírito de verdades que o espírito ignore, ou seja, de que estamos inconscientes, dificilmente terá algum sentido. E assim, se as crianças e os idiotas têm alma ou espírito, com os tais princípios nela impressos, terão forçosamente de se aperceber deles e de conhecer e aceitar necessariamente a sua verdade. Ora, como tal não acontece, então, porque a experiência, claro, contradiz o princípio da existência de conteúdos inatos. É evidente que não existem impressões desse gênero. Então, aqui nessa passagem, nós vemos o Locke articular mais de um princípio para questionar o argumento do acordo universal. Então, um inatista deve dizer que esses princípios estão na mente
das crianças e dos deficientes mentais, mas crianças e deficientes mentais não os conhecem. Contudo, para o Locke, e aqui ele é um cartesiano, ele assume um princípio da filosofia de Descartes, que é o princípio de que a mente está consciente de tudo aquilo que está em seu interior. Então, o que o Locke aponta é que se esses princípios estão na mente das crianças e dos deficientes mentais, consequentemente é necessário que eles tenham conhecimento, ou seja, que eles estejam conscientes desses princípios. Por quê? Porque a mente humana tem consciência de tudo aquilo que está em seu interior. Tem consciência de todas as atividades e de todos os estados mentais. Então, não podemos dizer que as crianças e deficientes mentais têm esses princípios porque eles não estão conscientes desses princípios. Então, por fim, o resultado nós não nascemos com esses princípios, pois as crianças e os deficientes são um testemunho, a experiência mostra que eles não conhecem esses princípios e se estivessem lá, teriam necessariamente consciência deles. Em resumo, se não há noções naturalmente gravadas no espírito, como podem ser inatas? Mas se as há, como podem ser desconhecidas? Ou seja, como poderíamos estar se não estarmos conscientes desses princípios? Então, o fundamento da crítica de Locke aos conteúdos inatos é o princípio que a mente deve estar consciente, que é ter conhecimento de tudo que se encontra em seu interior. Então, como para Descartes, em Locke não há espaço também para o não consciente, para o inconsciente. Tudo é consciente. Toda atividade da mente, tudo aquilo que está na mente é consciente, ou nós estamos conscientes de tudo isso que se passa em seu interior. Dizer que, ao mesmo tempo, uma noção está impressa no espírito e que este a ignora e nunca dela teve conhecimento, é o mesmo que dizer que tal impressão não é coisa nenhuma. Não pode dizer-se que esteja no espírito uma proposição que ele ainda não conheça ou de que nunca tenha tido consciência. Então, estar no entendimento, se está na mente, é idêntico a estar consciente disso. Por conseguinte, aquele que fala em noções inatas, se refere a um grupo especial de verdades, não pode entender por tal verdades existentes no espírito, embora por ele ignoradas, dado que a expressão estar no entendimento significa precisamente ser conhecido. De fato, estar no entendimento e não ser conhecido, estar no espírito e nunca ser aprendido, é o mesmo que dizer que algo está e não está no espírito e no entendimento. Então, a crítica do Locke ao argumento do acordo universal é esse. A experiência mostra que crianças e deficientes não conhecem esses princípios. Por isso, nós não podemos dizer que eles são princípios inatos. E como nós sabemos que as crianças e os deficientes não têm esses princípios em mente? Porque eles desconhecem esses princípios e seria uma contradição dizer que esses princípios estão na mente e não são conhecidos. Porque, e aqui mais uma vez, Locke é um cartesiano nesse sentido, há a identidade entre o pensamento e a consciência. Se está na mente, nós temos consciência disso. Não pode haver lugar, não há lugar para o inconsciente ou para o não consciente. E lembrando que o não consciente, ou subconsciente, o inconsciente, surge na filosofia moderna, pelo menos entre os autores clássicos com os quais nós lidamos, surge com Leibniz, que abre espaço para a percepção. Lembrando que na mônada que é uma alma, há a percepção, que é a representação consciente, e há também toda uma infinidade de percepções de que nós não estamos conscientes, que subjazem ou que dão origem às apercepções. Então, acredito que tenha sido Leibniz o primeiro a pensar a ideia do não consciente na filosofia moderna, rompendo com essa tradição cartesiana de supor a consciência de absolutamente tudo que se passa no interior da mente. O segundo argumento contestado pelo Locke, o argumento dos inatistas, é o argumento da chegada à idade da razão. Então, segundo os inatistas, alguns dos teóricos do inatismo, os conteúdos inatos são conhecidos apenas com a chegada dos seres humanos à idade da razão. Então, antes de se chegar à razão, não se pode conhecê-los. E, portanto, todos os seres humanos que chegam à razão
a idade da razão, vão reconhecer esses princípios que são inatos. Então, o argumento é: ora, se bem repararmos, aquela observação só pode ter um dos dois sentidos seguintes. Ou esses princípios supostamente inatos passam a ser conhecidos pelos homens quando esses chegam ao uso da razão, ou é então esta que passa a permitir aos homens descobri-los e conhecê-los. Então, o argumento da chegada à idade da razão dos inatistas pode ser interpretado de duas formas, e o Locke vai considerar as duas formas. Então, esses chegam ao uso, eles são conhecidos quando os seres humanos chegam ao uso da razão. Eu entendo, e o Locke vai trabalhar essa possibilidade de interpretação entre a seção 12 e a seção 16. Então, Locke parece querer dizer que nessa interpretação do argumento, necessariamente, quando os seres humanos chegam ao uso da razão, a idade que eles se tornam seres racionais, eles necessariamente vão conhecer esses princípios. E a outra possibilidade, que é o que o Locke vai considerar primeiro, é que quando os seres humanos chegam à idade da razão, se tornam criaturas racionais, a razão torna o ser humano capaz de descobrir e conhecer esses princípios. Não necessariamente, mas é com a idade da razão que nós somos capazes de descobrir esses princípios que são inatos. Então, e o que é a razão? É a faculdade que deduz verdades desconhecidas de princípios ou proposições já conhecidas. Então, é a capacidade de raciocínio, de passar de uma proposição para outra de modo racional. Então, um exemplo de princípio geral desse tipo, inato, que seria conhecido pela razão, mas que seria original na mente, inato, é o princípio de que o todo é maior que a parte. Então, a segunda hipótese, ou a segunda possibilidade de leitura do argumento, que é a primeira, a segunda possibilidade, porque é a segunda que o Locke apresenta nessa passagem. Então, que aparece entre as seções 8 e 11. A razão torna o ser humano capaz de conhecer os conteúdos inatos, ou seja, quando chegamos à idade da razão, nós assim tornamos-nos capazes de conhecer algo que é inato na mente. A ser assim, teriam de admitir-se também combinadas todas as verdades que a razão descobrisse como indubitavelmente certas, dado que é sentimento universal, que se considera como marca de seu inatismo, não se distinguirá do assentimento que damos às verdades que a razão descobre como certas. Mais uma vez, nessa passagem, Locke articula mais de um princípio. Então, segundo os inatistas, uma das marcas das verdades inatas, dos princípios inatos, é que eles são universais. E são indubitavelmente certos. A marca de um princípio inato é que eles são indubitáveis. Não se pode duvidar desses princípios. E, portanto, se o argumento da idade da razão procedesse, nós deveríamos admitir que todas as outras verdades descobertas pela razão também são inatas, porque elas também serão verdades indubitáveis. Então, o argumento é: se vocês me permitem a expressão, se nós abrirmos a porta para essas verdades inatas com essa condição, nós vamos ter que admitir muitas outras verdades que ninguém diria que são verdades inatas, mas porque são adquiridas na idade da razão e são tão indubitáveis quanto aquelas outras, elas também seriam consequentemente verdades inatas. E ninguém admitiria que elas são verdades inatas. Então, e dessa forma, não haveria diferença entre os axiomas matemáticos, por exemplo, todos os ângulos retos são iguais, que os axiomas seriam inatos, né? E os teoremas que deles são deduzidos, ou seja, aquilo que é alcançado pela razão. Então, não haveria diferença entre princípios inatos e os raciocínios que decorrem desses princípios e que são verdadeiros e são indubitáveis. Por quê? Se são descobertos com a razão, e tudo aquilo que é descoberto pela razão e que é indubitável torna-se consequentemente inato. Então, todas as descobertas da razão seriam inatas. Esse é o argumento do Locke.
todos seriam igualmente inatos, assim como todos os princípios e as conclusões que uma criatura racional possa conhecer com certeza, se adequadamente usar a sua inteligência. Então, esse é o contra-argumento, esse é o argumento do Locke contra os inatistas. Se abrirmos a porteira de acordo com esse critério, todas as descobertas das razões se tornarão também verdades inatas, princípios inatos, e nós vamos reconhecer que muitas dessas verdades não são verdades inatas. O contra-argumento, como o inatista poderia contra-argumentar? Então, as máximas são aceitas imediatamente e por isso seriam inatas, diferentemente das demonstrações, cujo assentimento não seria imediato. Então, o que o inatista estaria contra-argumentando? Que para distinguir entre o inato e o não inato, nós poderíamos apelar ao critério do aceito imediatamente, ou seja, aquilo que nós aceitamos de maneira imediata, sem um intercurso de raciocínio, como que você não precisaria raciocinar para mostrar, para acreditar na verdade daquilo. Então, depois que chegamos ao uso da razão, segundo os inatistas, muitos princípios são aceitos imediatamente e outros tantos precisam ser deduzidos, inferidos, demonstrados pela razão. Então, a separação entre uns e outros seria essa. Uns dependem de argumento, de prova, de demonstração. Terei ocasião, responde o Locke, mais adiante, de falar mais adiante do assentimento que damos a certas proposições uma vez anunciadas. Por agora, só confessarei o seguinte: as demonstrações matemáticas precisam da razão para que se tornem patentes e se veja o seu fundamento. As máximas, porém, são aceitas no momento em que são percebidas. E aqui eu faço a observação que o Locke está falando de conhecimentos autoevidentes, conhecimentos evidentes por si, que são princípios ou verdades que nós aceitamos como verdadeiros ou verdadeiras, sem a necessidade de prova, sem a necessidade de demonstração. Então, existem princípios tais que a sua verdade não precisa ser provada. Então, e isso são aquilo que é auto-evidente, evidente em si, ou seja, não precisa de mais nada, não precisa de nenhuma outra proposição para ser verdadeiro. E tanto bastará para concluirmos como a inconsistente afirmação de que é necessário o uso da razão para a descoberta dessas verdades gerais. Mais adiante, o Locke falará em verdades gerais e abstratas. Mas o que o Locke quer dizer é que nós não precisaríamos da razão para descobrir esses princípios verdadeiros ou autoevidentes, evidentes por si mesmo, que nós vamos descobri-los independentemente dessa faculdade de raciocinar, porque eles não dependem de prova. Então, o argumento, finalmente, é que o assentimento imediato a certos conteúdos mentais, a certos princípios, não depende da razão. Os que se derem ao trabalho de refletir com alguma atenção sobre as operações do entendimento perceberão que esse assentimento dado imediatamente pelo espírito a certas verdades não depende da sua inscrição original na alma nem do uso da razão, mas de uma outra faculdade distinta, como veremos adiante. Então, qual é o argumento do Locke finalmente? Começa por dizer que se por acaso nós aceitarmos esse argumento da chegada à idade da razão nessa interpretação, não haverá mais distinção entre o que é inato e o que não é inato. O inatista irá contra-argumentar que poderemos distinguir entre o inato e o não inato apelando à razão. Ou seja, que só ao raciocínio, só aquilo que é deduzido é que vai se tornar não inato. Aquilo que não é deduzido não será o inato. Qual é o contra-argumento, finalmente, do Locke a essa segunda possibilidade? Que esses princípios que são auto-evidentes, evidentes em si,
que para o inatista eles são inatos e só aprendidos pela chegada à idade da razão, Locke vai argumentar que não, eles não dependem da razão para serem verdadeiros, porque eles não podem ser provados. Portanto, nós aceitamos esses princípios como verdadeiros independentemente da razão. De modo que não podemos por isso afirmar que eles são inatos, apesar de eles serem conhecidos independentemente da razão. Então esse é o argumento do Locke. A segunda hipótese de interpretação do argumento da chegada à idade da razão não se mantém, visto que não é pela razão, mas por outra faculdade, e nesse momento do texto o Locke não esclarece ainda qual é essa faculdade, mas por outra faculdade que a mente torna-se capaz de sentir imediatamente a certas verdades. E essas verdades, que são, então, são várias maneiras de se referir a essas verdades. Elas são imediatamente aceitas como tais, porque não concorre para isso a necessidade de raciocínio. Elas são evidentes em si mesmas, elas possuem a luz da verdade em si mesmas, elas são autojustificadas, são não inferencialmente justificadas. Então, essas verdades que são aceitas imediatamente não dependem da razão. Então, esse é, finalmente, o argumento final do Locke contra a segunda possibilidade de interpretação do argumento da chegada à idade da razão. Então, e qual que era a primeira possibilidade, que é os conteúdos inatos passam a ser conhecidos necessariamente, ou seja, todos nós vamos, quando chegarmos ao uso da razão, todos nós vamos conhecer esses princípios. Não é como se a razão permitisse conhecê-los. Nós precisássemos da razão. É algo natural. Naturalmente conheceríamos esses princípios assim que chegássemos à idade da razão. E o Locke vai apontar dois argumentos para questionar essa interpretação. Será falsa essa interpretação, essa possibilidade? Em primeiro lugar, porque as referidas máximas não surgem no espírito tão cedo quanto o uso da razão. Então a razão surgiria primeiro. Quantas manifestações do uso da razão não observamos em crianças muito tempo antes de elas terem qualquer conhecimento deste princípio? É impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Então nós conhecemos esses princípios nós conhecemos esses princípios, mas eles são princípios autoevidentes, evidentes em si mesmo. Nós conhecemos esses princípios, mas antes de conhecê-los, nós já apresentamos muitos outros usos da razão. Então, nós chegamos à idade da razão e, mesmo assim, nós não conhecemos esses princípios. Por quê? Como Locke diz, eles são nos dados por outra faculdade. Por outro lado, uma grande parte do povo inculto e dos selvagens passa muitos anos dentro da idade da razão sem nunca pensar neste princípio ou outros semelhantes. Então, a experiência atesta a observação da história humana que há seres humanos que estão na idade da razão e mesmo assim não são capazes de conhecer esses princípios. Mesmo na idade da razão, nem todos os seres humanos chegam a conhecer essas verdades. Portanto, elas não podem ser inatas. Convém que os homens não chegam ao conhecimento dessas verdades mais gerais e abstratas, supostamente inatas, antes de atingirem o uso da razão. Mas acrescento, por minha conta, que nem então conseguem. Então os seres humanos chegam à idade da razão e ainda assim não são capazes de conhecer esses princípios. Portanto, eles não podem ser inatos, adquiridos com a chegada do uso da razão. Em resumo, pois, considero necessário que os homens atinjam o uso da razão para que cheguem ao conhecimento dessas verdades gerais. Porque o conhecimento daquele princípio depende do conhecimento das ideias de todo e parte, por exemplo. Então, o conhecimento desse princípio. É impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. O conhecimento desse princípio depende do conhecimento prévio do que é todo e parte, por exemplo. Então, depende do uso da razão. Mas mesmo aqueles que são dotados de razão, que estão na idade da razão, mesmo aqueles podem não conhecer esse princípio. Portanto, ele não está presente em todas as mentes que chegam à idade da razão e, portanto, não podem ser princípios inatos. Mas nego que a sua descoberta se dê na altura em que entram no uso da razão.
eu vou soltar algumas considerações de Locke, da psicologia descritiva do Locke, do funcionamento da mente, para ir diretamente ao terceiro e último argumento dos inatistas, que será questionado por Locke. Então, terceiro e último argumento do Locke, do capítulo 1, contra a tese inatista de que existem princípios especulativos inatos no entendimento humano, na mente humana, que é o argumento do assentimento imediato, ou do assentimento universal. Então, a tese inatista seria a seguinte: o assentimento imediato, ou seja, aquele que nós não precisamos raciocinar para aceitar a verdade de um princípio, não é preciso prova, não é preciso demonstração. Então, o fato de aceitarmos imediatamente um princípio é sinal da existência de verdades inatas, ou seja, de que esse princípio é inato. Aduziu-se um novo argumento em favor do inatismo, mercê de uma nova formulação do consenso geral. As verdades inatas, a que chamam máximas, são imediatamente aceites, quer pelos homens, quer pelas crianças, desde que os termos que as exprimem sejam ouvidos e entendidos. Então, tão logo se entende uma proposição, se entende uma opinião, você aceita-a como verdadeira. Imediatamente, você não precisa raciocinar para isso. Essa seria, pois, a marca das proposições inatas. A sua veracidade seguir-se imediatamente à mera compreensão do sentido das palavras, sem qualquer necessidade de raciocínio ou aprendizagem, não sendo mais possível qualquer dúvida a seu respeito. Então, esse o fato de existirem proposições, princípios, verdades que a gente aceita, que nós aceitamos como verdadeiras imediatamente, seria sinal de que elas são inatas. Então, e aqui o Locke apresenta algo como um argumento da ladeira escorregadia. O que é a ladeira escorregadia? Slippery slope, em inglês, é aquele argumento de que se nós aceitarmos algo, nós começaremos a descer uma ladeira no sentido de que nós precisaremos de aceitar muitas outras coisas, independentemente de nossa vontade. Então, se eu aceito, se o assentimento imediato é a marca do inatismo, muitos outros conteúdos mentais devem ser entendidos como inatos, ou seja, se eu adoto como critério o assentimento imediato, eu serei obrigado necessariamente, eu vou escorregando nessa ladeira e tendo de aceitar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto princípio, descendo até ter de aceitar tudo que é imediato. Então, se a imediaticidade é a marca do inatismo, teremos por conseguinte de considerar inatas todas as proposições em que ele se verifique, designadamente as que se referem a números e são uma infinidade, tais como 1 e 2 são 3, 2 e 2 são 4. Também a sua veracidade é necessariamente aceite, desde que entendidas, e deverão ter, por isso, um lugar ao lado das máximas inatas. Então, se a imediaticidade do assentimento é a marca da inaticidade, do inatismo, nós somos obrigados a considerar que 1 mais 1 igual a 2, que nós entendemos e imediatamente aceitamos como verdadeiro, que essa proposição ou que essa soma também é inato na mente. 2 com 1 são 3, também seria inato, porque nós aceitamos imediatamente. 1 menos 1 igual a 0, 2 mais 1 igual a 3, 2 com 2 são 4, e, como Locke diz, uma infinidade de pequenas coisas, de pequenas proposições ou pequenos princípios necessariamente serão admitidos como inatos porque são imediatos. E não só no domínio da aritmética, mas também no campo das outras ciências e da filosofia natural se passa outro tanto. Por exemplo, 2 corpos não podem estar no mesmo lugar, o branco não é preto, o quadrado não é redondo, o amargo não é doce. Todas essas proposições, elas são aceitas como verdadeiras tão logo nós entendemos o significado dos termos que ela apresenta, o sentido da proposição. Ninguém vai negar sentimento à proposição branco não é preto. Então tudo isso deverá ser consequentemente inato, porque é imediato.
E como estas milhares de outras proposições são indubitável e definitivamente aceitas como verdadeiras, mal que o seu enunciado se torne patente. Então aqui a noção que eu venho falando a respeito dessa noção já desde o início de nossa exposição. A noção de evidente em si mesmo, de auto-evidente, aquilo que tem a luz da verdade em si, não depende de mais nenhuma outra proposição, não depende de raciocínio, não depende de prova para ser aceito como verdadeiro. Então isso é o evidente ou auto-evidente. Locke parece aceitar, e isso nós vamos ver que ele aceita de fato logo adiante, mas isso ainda não está claro ainda no texto. Locke parece aceitar a existência de princípios que são autoevidentes, cuja justificação não depende de nenhum raciocínio, ou seja, a prova, não precisamos provar a verdade. Concluindo, uma universal e pronta aceitação da veracidade de uma proposição, mal se ouçam e entendam os termos que a expressam, é sem dúvida prova de que tais proposições são evidentes em si mesmas, ou seja, que elas são autoevidentes. Todavia, a evidência não dependeu de impressões inatas, mas de algo diferente, como veremos. Então, como o Locke já havia prometido anteriormente, ao dizer que o reconhecimento de uma proposição ou de uma verdade como auto-evidente não depende da razão, ela depende de outra faculdade na mente. E nós vamos ver adiante qual é essa faculdade. Mas, por enquanto, vamos ficar na noção de que o auto-evidente, o evidente em si mesmo, existe, ele de fato existe, proposições desse tipo, e isso não garante, isso não é um sinal de que essas proposições, esses princípios, essas noções são inatas. Também não é de aceitar a tese de que é a máxima generalidade de uma proposição que prova o seu inatismo, pois, como vimos, o espírito começa por apreender as proposições evidentes particulares, e só posteriormente, à medida que se vai desenvolvendo, aprende os chamados princípios primeiros. Aqui o que o Locke quer dizer é que nós primeiros aprendemos que o pedaço da maçã é diferente, é menor do que a maçã como um todo. Então nós percebemos que um gomo de uma laranja é menor do que a laranja em sua totalidade. Então, desses pequenas apreensões particulares que são evidentes, nós chegamos mais tarde àquele princípio de que o todo é sempre maior que a parte é sempre menor que o todo. Então, é nesse sentido que o Locke está querendo dizer que nós aprendemos esses princípios primeiros particulares, depois nós chegamos aos princípios primeiros gerais. Entre os parágrafos, as seções 21 e 27, o Locke vai discutir essa questão do inatismo de uma outra perspectiva, essa questão do assentimento imediato. Eu não pretendo considerar detidamente essas sessões, mas elas vão ficar explicadas ou alguns comentários vão ser feitos e estão disponíveis nos slides. Então eu encerro assim essa exposição, uma breve exposição do ataque de Locke às teorias inatistas. Nós podemos ver que o Locke ele seleciona alguns dos argumentos dos teóricos do inatismo em favor da existência de princípios inatos na mente humana e os ataca, mostrando a debilidade de cada um desses argumentos, para concluir no final que não existem princípios especulativos, ou seja, referentes ao conhecimento, que sejam inatos. Princípios como o que ou o princípio que o todo é maior que a parte, são princípios auto-evidentes, eles são evidentes em si mesmos, ou seja, nós não precisamos provar por raciocínio a verdade desses princípios. Contudo, apesar de serem verdadeiros e imediatamente aceitos como tal, esses princípios não são inatos. Nós os adquirimos de outra maneira, e como nós veremos a seguir, nós os adquirimos pela experiência. No restante do livro 1, como eu disse, o Locke vai se ocupar com a explicação de por que não existem princípios práticos
inatos, ou seja, princípios morais que orientam a nossa ação que sejam inatos, e ele encerra esse primeiro livro com observações gerais tanto sobre princípios inatos quanto sobre inatos especulativos, quanto princípios inatos práticos, inclusive fazer uma observação nesse terceiro capítulo sobre a origem da nossa ideia de Deus. Então, se lá em Descartes a ideia de Deus era inata, teria sido colocada pelo próprio Deus em nossas mentes, para o Locke essa é uma ideia que ela é adquirida pela razão. Então, a partir é a razão que nos mostra que a ordem no universo, essa harmonia aparente nas coisas do universo, pressupõe uma causa inteligente, ou um desígnio. Então é o famoso célebre argumento do desígnio. A partir da observação da ordem do universo, grosso modo, nós inferimos a existência de uma causa, de um causador que teria criado esse mundo com um propósito e esse mundo organizado e ordenado. Mas, enfim, eu encerro aqui essa exposição, essa crítica de Locke ao inatismo, para, em nosso próximo encontro, nós podermos falar sobre, de fato, a origem do conhecimento segundo Locke. Porque se o conhecimento não se origina de ideias inatas, ele se origina de outra fonte. Para Locke, essa fonte é a experiência. Então, vamos adentrar o livro 2, que é o livro sobre a origem das ideias, a origem dos conteúdos mentais, segundo John Locke.